Caros amigos e amigas, nós estamos em meio a uma série de ensinos sobre a renovação carismática católica e a liturgia da Santa Missa. Nesse momento, nós estamos olhando para a RCC em face do Concílio Vaticano II. Nesse ensino, a gente vai olhar para uma das preocupações do concílio: tornar o nosso modo de celebrar os divinos mistérios mais inteligível ao nosso povo e propiciar uma melhor participação do povo na liturgia, tá certo? Vamos lá, então. Durante muito tempo, o povo simples e humilde, ou seja, nós estamos falando aí de 90% de nós latino-americanos, o que significa dizer que a gente está falando da esmagadora maioria dos católicos do mundo. Então, antes do concílio, esse povo todo assistia à Santa Missa. De fato, muita gente rezava o terço enquanto o padre dizia a missa, né? O povo até hoje diz assim, o padre vai dizer a missa. Nenhum conservador realmente honesto pode desdizer esses fatos, né? O povo católico ficou com aquilo que era mais tangível para ele, né? Então, os devocionais voltados aos santos, as procissões, enfim, tudo isso que forma parte daquilo que nós chamamos de religiosidade popular. É o documento da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, e não eu, portanto, quem identifica esse fenômeno como uma das causas principais do desmoronamento da fé católica, com o consequente crescimento das seitas, pois o povo tem sede do conhecimento de Deus, e as práticas devocionais, que são boas, sem esse pressuposto, elas redundam muitas vezes em superstição e acabam sendo vazias. O missal de Paulo VI e as suas mudanças, contudo, mudaram realmente essa realidade. Nós estamos vendo algo muito diferente hoje. Trouxeram o povo católico ao maior entendimento dos mistérios celebrados na divina liturgia? Será que o povo não está mergulhado numa religiosidade meramente popular ainda? E o crescimento das seitas não está cada vez mais em ascensão? O Papa Emérito Bento XVI, em seu discurso ao clero romano, no dia 14 de fevereiro de 2013, ele nos falou sobre o ambiente de entusiasmo que havia sobre a questão da renovação litúrgica. Só para lembrar você, essa catequese ao clero de Roma foi muito marcante porque Bento XVI não usou papel nenhum, ele falou espontaneamente. O Papa afirmou isso e eu quero que você acompanhe comigo no slide. Depois da Primeira Guerra Mundial, crescera, precisamente na Europa Central e Ocidental, o movimento litúrgico, uma redescoberta da riqueza e da profundidade da liturgia, que até então estava quase fechada no missal romano do sacerdote, enquanto o povo rezava pelos seus livros de oração, feitos de acordo com o coração da gente, de modo que se procurava traduzir os conteúdos altos, a linguagem elevada da liturgia clássica, em palavras mais sentimentais, mais próximas do coração das pessoas. Tratava-se, porém, quase de 2 liturgias paralelas. O sacerdote com os ajudantes, que celebrava a missa segundo o missal, e os leigos, que rezavam durante a missa com os seus livros de oração, sabendo substancialmente o que se realizava no altar. Mas agora, fora descoberta, precisamente a beleza, a profundidade, a riqueza histórica, humana e espiritual do missal e a necessidade que não houvesse só um representante do povo, um pequeno ajudante a dizer et cum spiritu tuo, etc., mas que fosse realmente um diálogo entre o sacerdote e o povo, e que realmente a liturgia do altar e a liturgia do povo fosse uma única liturgia, uma participação ativa, que as riquezas chegassem ao povo, e assim foi redescoberta, renovada a liturgia. Olha que texto interessante de ser esmiuçado, né? Sobre a questão da participação na liturgia da missa, o Papa continua, eu
Quero que você continue comigo nesse slide. Havia dois princípios falando sobre a reforma. A inteligibilidade, ao invés de ficar fechados numa língua desconhecida, não falada, e também a participação ativa. Isso é Bento XVI falando. Infelizmente, esses princípios foram também mal compreendidos. Inteligibilidade não quer dizer banalidade, porque os grandes textos da liturgia, ainda que proferidos, graças a Deus, na língua materna, não são facilmente inteligíveis. Precisam de uma formação permanente do cristão para que ele cresça e entre cada vez mais em profundidade no mistério e assim possa compreender. E o mesmo se diga da palavra de Deus. Se se pensa na leitura diária do Antigo Testamento e mesmo na leitura das cartas paulinas, dos evangelhos, quem pode afirmar que a compreende imediatamente só porque a leitura está na sua própria língua? Olha o que o Papa vai dizer. Só uma formação permanente do coração e da mente pode realmente criar inteligibilidade e uma participação que é mais do que uma atividade exterior, que é uma entrada da pessoa, do meu ser, na comunhão da igreja e, deste modo, na comunhão com Cristo. Não basta traduzir a missa e disponibilizá-la na língua materna de cada nação. Tampouco bastava inserir participações do povo ou virar o altar. Faz-se necessária uma profunda formação permanente do coração e da mente para criar inteligibilidade e uma participação que é mais do que uma atividade exterior. O Papa fala de formação, fala de catequese. E como bem afirmam o documento de Aparecida e o documento pós-sinodal Verbum Domini, a catequese precisa ser antecedida do primeiro anúncio, o querigma. O documento de Aparecida, no número 289, diz assim, acompanha comigo no slide. Sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação cristã que comece pelo querigma e que, guiado pela palavra de Deus, conduza a um encontro pessoal cada vez maior com Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, experimentado como plenitude da humanidade e que leve à conversão, ao seguimento em uma comunidade eclesial e a um amadurecimento da fé na prática dos sacramentos, do serviço e da missão. O número 278 do mesmo documento vai afirmar assim, acompanha comigo no slide. O querigma não é somente uma etapa, mas o fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo. Sem o querigma, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade. Sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor, né? Só a partir do querigma acontece a probabilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Por isso, a igreja precisa tê-lo presente em todas as suas ações. É aqui que encontramos o primeiro ponto de intersecção entre a liturgia e a renovação carismática católica. Uma vez que a pregação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo é a base, é o fio condutor de todo o processo que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo. Por meio da experiência denominada batismo no Espírito Santo, o fiel encontra um caminho esplêndido para ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A pregação do querigma, sob o poder, debaixo do poder do Espírito Santo, expressão utilizada pelo apóstolo São Paulo para denominar as manifestações carismáticas, promove essa experiência que leva o fiel a uma sede profunda das fontes de vida espiritual, que são os sacramentos, a leitura da palavra, a oração, etc. Nesse sentido, o batismo no Espírito Santo abre o coração do fiel para didaquê.
o que vai permitir a ele uma participação mais vívida, mais eficaz dos sacramentos. E, sobretudo, né, dos divinos mistérios celebrados, né? Sobretudo a celebração eucarística. Aliás, esse é o testemunho das primeiras comunidades cristãs, recolhido nos escritos patrísticos e que é bem defendido na obra Avivar a Chama, que nós já citamos. Meus amigos e amigas, diante de tudo isso, nós vamos nos preparar para dar sequência à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, sobre a renovação carismática em face desse Concílio Vaticano II, e nós vamos começar a falar dos abusos. Perceba que o Papa Bento XVI, ele está falando de inteligibilidade, da participação, mas que não pode haver confusão. O verdadeiro aporte que nós podemos dar para gerar essa inteligibilidade é o anúncio querigmático e a experiência com Jesus Cristo, para que a pessoa possa, de modo vívido, participar da liturgia. Essa é a nossa contribuição. Não é a mudança dos textos litúrgicos, não é as mudanças materiais exteriores, mas é mudar corações. É interessante isso. Nós vamos dar sequência falando dos abusos que nós enxergamos por parte de pessoas que são afins à renovação carismática. Até o próximo ensino.